sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão. Bem-vinda, irmã. Alexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, os minutinhos que nós tiramos do nosso dia para estarmos a sós com o Senhor na sua palavra, como um exercício espiritual, como uma maneira de buscar a força, buscar a coragem, buscar o ânimo, para a gente poder viver a nossa vida, os desafios da vida, para a gente seguir o nosso dia, para a gente seguir a nossa semana. Fazemos juntos aqui no canal da RCC BH. Muito obrigado pela sua presença, louvado seja Deus pela sua vida, e peço que você nos ajude a evangelizar, enviando esse vídeo para outras pessoas, convidando outras pessoas, os familiares, os amigos, os membros da comunidade, do grupo de oração, para estarmos juntos e reunidos aqui no canal da RCC BH, em torno da Palavra de Deus, que quando proclamada é o próprio Jesus no meio de nós. Amém! Hoje é dia 15 de março, estamos na segunda-feira da quarta semana da Quaresma. Começamos hoje um tempo novo na nossa igreja, aqui no município de Belo Horizonte, na Arquidiocese de BH, em que vamos ter mais um tempo sem as celebrações presenciais, e por isso mesmo, porque não vamos ter as celebrações presenciais, é um motivo mais que dobrado para recorrermos à Palavra de Deus, para nos voltarmos para a Palavra de Deus, a fé na Palavra de Deus, quando nós não podemos tocar, mesmo quando nós não podemos ver. Olha que o Evangelho de hoje vai nos fazer refletir. No texto de hoje, o Evangelho segundo São João, no capítulo 4, versículos 43 a 54. João 4, 43, 54. Vamos nos abrir a fé no poder da Palavra de Deus na nossa vida. Convido você a pegar a sua Bíblia, a escolher o seu lugar tranquilo, onde você estiver trabalhando, dentro de casa provavelmente, né? Nas atividades aí, mas interiormente no nosso coração, nós vamos entrar dentro do coração e encontrar com a presença do Senhor, porque estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, Senhor que sondas todas as coisas, sonda o nosso coração, sonda a nossa vida, sonda o meu coração e a minha vida, Espírito Santo. Diante de tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que está passando dentro de nós, fora de nós, derrama sobre nós a Tua graça, Espírito Santo. Ilumina a nossa vida, ilumina o nosso momento de oração, ilumina essa busca, essa sede que eu tenho de Deus, que nós temos de Deus, para podermos saciar esta sede, especialmente nesse tempo, saciar a nossa sede com a Tua presença viva na palavra. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Vamos lá então começar a leitura do texto, o primeiro degrau espiritual que vamos percorrer nesse método da Alexio Divina. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando chegou então a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus tinha feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho,
que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não verdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. E eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: seu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. E esse foi o segundo sinal de Jesus realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos tentar usar a nossa imaginação, então, um texto com muitas imagens, para poder compreender o que Deus está dizendo nesse texto. Como é que ele começa? Ele começa com um resumo da atividade de Jesus, os primeiros passos de Jesus. Estamos aí no capítulo 4, logo no início do Evangelho segundo São João. Na sua vida pública, o que ele fez? Começou lá, de acordo com São João, começou lá em Caná da Galileia, onde ele fez o primeiro sinal, foi para Jerusalém, onde ele encontrou com Nicodemos, aquela passagem bonita, passou pela Samaria, onde ele encontrou com a samaritana, e voltou agora para Galileia, especificamente para Caná da Galileia, onde ele tinha feito o primeiro sinal, e aí ele vai fazer então, no mesmo lugar, ele vai fazer o segundo sinal. Vale chamar a atenção que São João usa a palavra sinal, ele não fala milagre, ele fala sinal. Por quê? Porque o milagre é um sinal que aponta para o além. Milagre pelo milagre vale como um sinal que aponta para o além. E qual que é, no contexto de hoje, esse segundo sinal? Para onde que ele aponta? Ele aponta para a fé. Ele aponta para a caminhada da fé, ele aponta para o progresso da fé através desse personagem do funcionário do rei. Então vamos acompanhar o progresso da fé nesse texto do funcionário do rei. Como é que começa então? Ele tinha um filho doente, era um funcionário do rei Herodes, morava em Cafarnaum e foi procurar Jesus lá em Caná da Galileia, em torno aí de 35 quilômetros. Para quê? Para curar o filho dele, uma vez que ele tinha ouvido falar de Jesus, ouvi dizer. Esse é o primeiro passo da fé. É essa fé de ouvir dizer, em que eu vou buscar um milagre, vou buscar aquilo que eu posso ver, vou buscar tocar. Tantas vezes vou insistir em mandar em Jesus. Mas ele teve fé. Ele não sairia de Cafarnaum para Caná se não tivesse fé. Mas a fé que Jesus iria resolver o problema dele, o problema do filho dele. E ele chegou lá, vamos dizer, talvez até mandando que fosse curar o seu filho. Na verdade, que Jesus fosse até Cafarnaum curar o seu filho. Olha que ousadia. E Jesus fala o quê? Dá uma reclamada aí, né? Provoca aquela fé. Se você não vê milagre, sinal e prodígio, vocês, né? Fala com plural. Vocês não vão acreditar? Reclamou daquela fé baseada nos sinais e nos prodígios.
Como se a fé fosse, como eu estou falando, para atender as necessidades. Mandar em Deus para que Ele venha atender as necessidades. E com Jesus não foi assim. E com o cristão também não é assim. É um degrau da fé primitivo, primeiro, inferior. E Jesus então questionou essa fé primitiva, esta fé superficial. E aí nós vamos para o segundo passo da fé. Quando esse funcionário, mesmo diante de uma aparente negativa de Jesus, não arreda o pé, não arrasta o pé, não sai de lá. Ao contrário, insiste, permanece firme. É aquela fé de quem permanece firme, mesmo quando as coisas não acontecem como ele quer. E que insiste diante daquilo que o Senhor vai apresentando no seu caminho. E o que ele faz? Mesmo com a aparente negativa de Jesus ou uma reclamação, ele fala mais uma vez: Senhor, desce antes que meu filho morra. Reafirmou a fé mesmo diante da negativa de Jesus. E assim, o que acontece? Jesus não vai lá do jeito que ele pediu, mas ele proclama, ele fala, ele usa a palavra, ele proclama que o filho dele está vivo. Não apenas curado como ele tinha pedido, mas vivo. Ele pede a cura, Jesus dá a vida, porque ele sempre dá infinitamente mais do que ousamos pedir ou imaginar. Ele dá a vida. Pode ir embora, despachou. E aí vem o terceiro passo da fé, quando ele acreditou mesmo sem ter visto. Acreditou no poder da palavra, acreditou na palavra de Jesus e seguiu o seu caminho. Ele queria tocar, ele queria ver, mas ele acreditou naquilo que Jesus tinha proclamado. Cheio de esperança, ele encontra então com um servo que veio anunciar a graça. Não apenas anunciar a graça, anunciou a hora da graça, a mesma hora que Jesus tinha proclamado. E assim ele que acreditou por causa da palavra e não porque viu o milagre, ele acreditou sem ver, e o que aconteceu? Ele viu o milagre. Ele viu o milagre com seus próprios olhos. Acreditou na palavra sem ver e viu aquilo que a palavra tinha dito se realizar. E aí vem o quarto degrau da Lexio Divina. O quarto passo da fé, em que ele abraça a fé. Abraça. Ele que via a fé de longe, de ouvir dizer, ele abraça a fé. Primeiro passo, ouvi dizer. Quarto passo, abracei a fé. O que é abraçar? É se envolver, é manter junto do peito, é intimidade. Ele e toda a sua família abraçaram a fé, se colocaram diante da palavra do Senhor com uma adesão, se propondo a seguir Jesus com a intimidade de quem viu aquilo que a palavra tinha proclamado. E assim nós vamos passando para o segundo degrau da Lexio Divina, o degrau da meditação, em que Deus vai me falar pessoalmente, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e atual. Aquilo que Jesus diz se realiza hoje na minha vida. E o convite então é para eu avaliar esse progresso da fé. Será que eu ainda estou naquela fé superficial que busca um milagre, que quer mandar em Jesus, que fala eu quero que você cure, que você dê um emprego, que aconteça do jeito que eu quero, que livre de tantas necessidades, de tantas intenções, de tantas lágrimas, de tantos clamores, de tantas demandas, especialmente na pandemia,
e eu coloco diante de Jesus, eu vou a Jesus porque eu tenho fé, mas eu fico apenas nesse nível, nesse primeiro nível? Ou será que hoje o Senhor está me chamando a dar passos na fé? E aí então eu sou chamado hoje a fazer o que esse funcionário fez. O que ele fez? Ele verificou o que tinha acontecido. E a palavra que ficou forte para mim foi esse verificar. Olhar para a história da minha vida, reconhecer o cuidado de Deus, reconhecer o que Deus tem feito na minha vida, mesmo quando eu não via. E assim me decidir a dar passos na fé. Decidir que a minha fé precisa crescer. E assim me coloco diante de Deus, mesmo quando Ele não atende às minhas necessidades, mesmo quando eu não ouço o que eu quero, e me decido que eu vou seguir em frente. E assim vamos para o terceiro degrau espiritual, o degrau da oração, em que eu me volto para Jesus e falo: Senhor Jesus, te apresento todas as minhas intenções e nunca quero deixar de apresentar a Ti as minhas intenções, as necessidades, as dores, as lutas, as dificuldades da minha vida, Senhor. Vou a Ti porque não tenho a quem recorrer, a quem eu iria, Senhor. Somente Tu tens palavra de vida eterna. Mas eu não quero ficar apenas nesse degrau, Senhor. Eu quero escutar a Tua palavra. Eu quero fazer como esse oficial, como esse funcionário do rei que ouviu a Tua palavra, Jesus, ouviu da sua própria boca e acreditou e confiou e se entregou. Eu quero me entregar a Ti, Senhor. Quero entregar toda a minha vida nas Tuas mãos. Quero colocar, Senhor, a minha vida diante da Tua palavra e clamar: aumenta a minha fé. Dá-me a graça, Senhor, de crescer na fé. Principalmente hoje, dá-me a graça de abraçar a fé. Eu renuncio, Senhor, por todas as vezes que eu quis olhar de longe, eu quis olhar sem compromisso, eu quis olhar apenas para receber vantagens. Eu quero hoje abraçar a fé com todas as suas consequências. Eu quero intimidade, Senhor, eu quero relacionamento, Senhor. E para isso eu preciso acreditar, eu preciso da fé, mesmo quando eu não ver. Mesmo quando não acontecer do meu jeito, para poder sempre mais experimentar que aquilo que o Senhor proclama acontece, que a sua palavra é real. Olhando para minha história, perceber que o Senhor não me deixou rir de mim, meus inimigos, que o Senhor tirou minha alma dos abismos tantas vezes, porque a sua bondade dura para sempre. Aleluia. E assim vamos para o quarto degrau espiritual, o degrau da contemplação, em que eu vou imaginar essa escada da vida e vou imaginar essa escada da fé e vou me decidir hoje. Eu vou dar o passo na fé. Eu hoje vou abraçar a fé e me envolver com intimidade diante da proposta de Jesus. Muito mais do que isso, Senhor, eu me decido hoje a abraçar a fé com toda a minha família. Porque reconheço o Teu sinal, porque não tenho para onde ir, porque eu creio e quero caminhar nos Teus caminhos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coragem! Alexia Divina volta amanhã, se Deus quiser.